Então tá, meninas sororianas, sejam bem-vindas para mais uma live do Somos Sororir. Hoje com a presença de uma pessoa que a gente queria muito que tivesse aqui com a gente, topou e conseguimos acertar as agendas, né? Então venho aqui para falar de nutrição no sentido mais amplo. O trabalho dela é bem bacana. E aí, então, seja bem-vinda, Fabrícia. Pode, por favor, te apresenta para a turma. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Então, através da Fernanda, acabei conhecendo vocês. A Rê, eu ainda não tive o prazer de conversar, mas agradecer, né, a lembrança de vocês por esse assunto que é tão sempre atual, né? A gente está sempre falando de alimentação, de reeducação alimentar, de emagrecimento. Esse assunto está sempre, né, nas nossas vidas. Então, eu sou nutricionista, né? Eu trabalho faz 11 anos já com emagrecimento, sempre tentando e focando na reeducação alimentar. Então, tentar não ser aquela coisa muito restritiva, muito proibitiva, né? Alguns casos tem que ser, mas a grande maioria é uma reeducação alimentar. Eu trabalho aí, então, há 11 anos, como eu disse, nessa área. Agora a gente está começando com um grupo de emagrecimento, na verdade, começando uma segunda turma, né, no qual eu sou a nutricionista que orienta. Esse grupo chama-se MT12, Programa de Emagrecimento Sustentável. Ele são 12 semanas, né, de acompanhamento com treinos, com educador físico, com acompanhamento comigo como nutricionista orientando. A gente não passa dieta específica, mas é uma orientação de reeducação e de mudança, né, de entendimento do comportamento alimentar. E tem também a Tainá, que faz a parte da meditação, né? Olha que legal. Para a gente ter um equilíbrio, né? Então, é um programa bem completo. Já a gente abre agora em junho a segunda turma. Então, quem se interessar, já dá para entrar em contato. Aí a gente já está abrindo as inscrições na semana que vem. E como é que faz para o pessoal te achar? Assim, quais são as tuas... Pode entrar no meu Insta, tá? @Fabricia_Nutri. E ali na bio tem o meu telefone, tá? Tem o meu celular ali para entrar em contato. Pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa e eu passo as informações necessárias. Legal. Então, tá. Bom, eu queria começar fazendo uma certa provocação, assim, né? A gente está nesse período aí de isolamento, né? A gente escuta muito, inclusive nas redes sociais, sobre algumas até piadas, né? Sobre, vou ter que abrir mais a minha porta para poder sair quando, né, acabar o isolamento, umas piadinhas assim. O que, por exemplo, na minha área a gente nota que a dificuldade sempre está naquilo, no hábito, né? Mudança de hábito, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os benefícios dessa mudança de hábito, assim. O que tu pode nos dizer sobre isso? Hoje a gente trabalha cada vez mais a nutrição aliada com a psicologia, né? Então a gente tem aí a nutrição comportamental, aí a gente, né, alia a informação e a orientação com as psicólogas que conseguem e são, né, responsáveis também por essa orientação de mudança, né? Então a reeducação alimentar nada mais é do que a gente não excluir as coisas, os alimentos, mas a gente ter o equilíbrio e ter a constância. Um dia eu abusei, comi mais, no outro dia eu retomo, né? Não é deixar de comer para a vida inteira, porque isso não funciona, né? Então, a gente sabe que se a gente deixar de comer um alimento, tudo bem, 3, 4 dias a gente consegue, mas para a vida inteira não funciona, né? A gente tem as nossas ansiedades, a gente tem a vida social, a gente tem os nossos sabores e gostos, né? Que a gente não pode deixar de lado. Então, a gente tem que aprender a se alimentar. Nenhum alimento é vilão e nenhum alimento é mocinho. Mas a gente tem que saber comer eles, né? Se alimentar deles da forma que nos traga uma nutrição e prazer, né? Então, os benefícios que a gente encontra na reeducação alimentar, claro que são vários, eu trouxe alguns aqui para a gente conversar, é a questão da redução do apetite. Por que reduz o apetite? Porque a gente come mais fibra, come mais vegetais,
né? Come mais alimentos, que eu sempre digo assim, a gente tem que saber escolher o alimento que nos dá mais saciedade. E tentar ficar longe, não excluir, mas evitar aquele alimento que vai me dar uma fome muito maior. E qual é esse alimento que dá fome? É o carboidrato, por isso que ele vira o vilão. Tá? Entendi. Quanto mais fibra tem o alimento, mais saciada eu vou ficar. Até eu estava conversando com uma menina da turma do MT12 que tá aí, que começou em abril, e ela estava me dizendo que é engraçado porque ela não sente mais fome. Ela come nos horários que tem que comer, mas ela não tem aquela fome, sabe, aquele de procurar na geladeira toda hora comida, ela não sente mais. Por quê? Porque ela conseguiu o equilíbrio alimentar que o corpo dela precisava. Outra questão é que quanto mais bem alimentado e bem nutrido a gente tá, a gente acelera o metabolismo. E aí o emagrecimento ele vem como consequência, né? Porque a gente está dando a quantidade calórica e de nutrientes adequado para aquele corpo. O que muita gente faz? Quer emagrecer? Faz uma dieta super restrita de 800, 1000 calorias. Mas o corpo é muito pouco para sustentar esse corpo. E aí Sim, não imagino. emagrece. Né? E aí não emagrece, não adianta. Porque o corpo precisa de mais energia. Então, a gente se alimentando bem, com calorias adequadas, nutrientes adequados, a gente acelera o metabolismo. Por quê? Porque regula a quantidade que o corpo precisa, tá? Outra questão que a gente se sente mais enérgica, então mais disposta, né? Porque a gente está bem alimentada. Eu ouço muito as pessoas, né, os pacientes, enfim, dizerem que distensão abdominal não sentem mais, né? Intestino funciona melhor, porque tu começa a comer mais fibra. O ideal é tomar mais água, que a gente ouve assim, eu vou te dizer que 70, 80% das pessoas não tomam água. Né? Então, isso ajuda muito. E aí eu ainda brinco, beber água não emagrece, mas ela ajuda em vários processos que, consequentemente, a gente acaba emagrecendo. E Fabrícia, no inverno, tem diferença esse consumo, esse comportamento, né, ou esse hábito de tomar água, tem diferença? Uma única pessoa, ela toma mais água no verão do que no inverno? Tem diferença? Tanto água quanto saladas. Porque no inverno a gente quer uma coisa mais quentinha, né? Sim. É ruim a gente comer uma comida fria, gelada no inverno. Dificilmente a gente tem essa vontade. Então eu ouço muito, assim, tanto a questão da água, que diminui muito, quanto a questão de saladas. Aí o que eu sempre digo? Não precisa ser salada fria. Dá para comer esse legume, esse vegetal refogado, misturado numa carne. Dá para inventar pratos que eles sejam quentes, né? Mas o importante é consumir esse alimento, esse tipo de alimento que são os vegetais. Então, claro que quanto mais cru é esse alimento, mais saciedade a gente tem. Porque a gente vai ter que mastigar. E aí dá mais trabalho. Exatamente. Aí por exemplo, um brócolis, quanto mais a gente cozinhar ele vai ficar mais pastoso, assim, ele fica muito cozido. O ideal é que ele fique al dente, porque aí eu tenho que mastigar mais, eu tenho maior saciedade. A mastigação também é importante. Muitas pessoas têm assim 15, 20 minutos para almoçar, né? Você almoça correndo, não presta atenção no que está comendo, não tem aquela atenção plena no alimento, no que está fazendo, ou está no celular, ou está na televisão, e não tem essa noção do que está comendo. E muitas vezes come além da conta, porque não tem essa saciedade, né? Uma pergunta, Fabrícia, tu falaste, né, de televisão, tempo tal. Eu escuto muito as mães falarem assim, ai, Fábio, se eu não colocar ele na frente da TV, ele não come. Qual é o problema dessa questão, assim, botar a criança comendo na frente, porque elas relatam para mim, é o único jeito que ele tem para comer. Qual é o problema de colocar uma criança comendo na frente da TV? É que, na verdade, ele não tá comendo, ele tá vendo o desenho e tem alguém, né? Tem alguém ali colocando a comida para ele, né? Então, vale para criança a mesma coisa para o adulto. Pega uma criança, claro, eventualmente, né?
A gente está falando de uma rotina, né? Aquela criança ou aquele adulto que toda vez que vai comer, tá na frente da televisão, enfim. Uhum. O que vai acontecer? Essa criança não sente o sabor do alimento, porque ela come muito rápido. Ela entendeu? Principalmente criança, ela não pega na mão, ela não tem a textura, ela não sente, né? Então a criança, ela tá aprendendo o sabor do alimento. Então ela tem que pegar o brócolis na mão, ela tem que pegar a cenoura na mão, ela tem que se lambuzar, que sentir que aquele alimento, o que causa aquele alimento, né? E se tá na frente da televisão, ela não sente isso. A Alda botou uma pergunta: comer rápido sem pensar, né? Compulsivamente. Como é que a gente pode... O que a gente faz com essa situação, assim? É um hábito, tá? É um treino diário, assim. Para quem principalmente quem é muito ansioso, come mais rápido, né? É um treino, assim, tem que prestar muita atenção, porque tudo que a gente faz com treino vira hábito, daqui a pouco a gente faz sem pensar no que está fazendo, faz corretamente. A gente indica, tem duas estratégias, tá? Uma eu acho mais complicado, que é contar as mastigações. Eu acho mais difícil, né? Porque, enfim, a gente tá ou conversando, ou... É difícil parar para contar. O que a gente quer mais... Não é mais fácil, mas eu diria que é melhor de controlar. Botou a comida na boca, larga os talheres, descansa os talheres, mastiga, engole e depois come de novo. O que acontece muitas vezes? A gente mal engoliu ou mal mastigou e já tá com a próxima garfada para colocar na boca, né? Isso acontece muito, assim. E isso, a gente não é que a gente coma compulsivamente, mas a gente come demais. A compulsão alimentar, eu não sei se eu tô falando rápido ou se eu tô emendando um assunto no outro. Tá bem, tá bem. A compulsão alimentar, ela é diagnosticada, digamos, quando assim, ó, a gente come compulsivo qualquer alimento. Né? Então, eu sou compulsiva por chocolate. Não, se tu é compulsiva por tudo. Claro, chocolate te desperta comer mais, tudo bem, mas é porque ou tu gosta, mas não que seja compulsão. Né? Então, por exemplo, caixa de bombom. Eu não posso ver a caixa de bombom aberta porque eu vou comer todos. Ou porque tu é ansiosa, ou porque tá na tua frente tu vai comer, mas não chega a ser compulsão. Tá? Claro que tem, enfim, tu como psicóloga deve, né, pode me ajudar. A compulsão tem vários fatores pra gente dizer que é compulsão, né? E na parte da alimentação é isso, a gente tem que ser compulsiva com qualquer tipo de alimento. Então, a estratégia para mastigação que a Alda perguntou é isso, é descansar os talheres, mastigar bem e, né, e engolir depois, então, comer uma próxima garfada. E quanto ao treinamento do hábito, tem um livro que é o Poder do Hábito, não sei se tu conhece, que ele fala ali que, por exemplo, escovar os dentes. A gente escova os dentes todos os dias, a gente não precisa pensar que tem que escovar os dentes. Né? A gente já vai, já escova e já funciona. Dirigir é a mesma coisa, gente. Quando a gente aprendeu, a gente ia, né, pensando no que tinha que fazer, como é que tinha que dirigir. Hoje em dia a gente dirige sem muito ter aquela atenção nos processos né, que está fazendo. E a mastigação, a reeducação alimentar vai muito de encontro a isso. Então a gente vai treinar, vai levar um tempo e vai, né, treinar esse hábito. Quando esse hábito entrou na rotina, já vai automático, já não precisa mais pensar nisso. A gente já sai fazendo. Então, vamos dizer assim, aquele hábito antigo, vamos dizer assim, né? De sentar à mesa com tudo desligado, porque não existia tanto eletrônicos, né? De conversar e ter aquela uma hora e pouco de almoço, isso é o essencial, assim, é algo a se resgatar. Infelizmente, é difícil existir, né? A gente sabe que, principalmente, enfim, em cidades maiores, interior até a gente consegue, porque as pessoas têm horário de almoço, vai em casa, enfim. Mas cidades maiores que as pessoas não têm esse horário de almoço, não tem esse hábito, né? De sentar à mesa com os filhos, enfim, né? Se alimentar de uma forma mais calma. Tem pessoas que têm 15, 20 minutos,
né? Eu atendi uma moça que trabalha em supermercado, caixa de supermercado, ela tem 10 minutos entre bater o ponto, almoçar e voltar. Tem como Nossa, é, minutos, né? Não é. existe. Então, claro, ela engole a comida para poder dar conta. E aí, claro, em algum momento ela vai se desequilibrar, né, na alimentação. Uma outra pergunta, Fabrícia. A gente está falando de uma relação direta com o alimento, né? Então, assim, tipo, uma vida, né, contemporânea, a gente tem uma pressa, né? A gente corre, não sabe para onde, e aí a gente utiliza aqueles alimentos assim mais quase prontos, né? Processados, enfim. Pelo cotidiano, né? Enfim, pelos 10 minutos de almoço, né? Se isso é tempo para almoçar. E Que daí nem é 10, né? Ela tem, sei lá, 5 tem, minutos. O que seria importante, por exemplo, a gente também criar o hábito de fazer o alimento, assim, por exemplo, fazer mais a minha marmita do que eu ir num restaurante comer, por exemplo. isso é um dos braços da reeducação alimentar, né? É tentar usar o mínimo possível industrializado, tá? Uhum. Quanto menos embalagem tiver nesse alimento, melhor, tá? Nessa época de isolamento, o que a gente tem visto muito é as pessoas se desafiando na cozinha, né? Enfim, hoje em dia já tá um pouquinho mais solta essa questão do isolamento, mas naquelas primeiras semanas que as pessoas ficaram realmente, né, dentro de casa, as pessoas tinham que fazer comida. E é muito, eu brinco que a cozinha é quase uma terapia, né? Para quem gosta de fazer, para quem não gosta, começa a se desafiar e aprende, né? Inclusive, até nesse grupo tem umas meninas que dizem, eu nunca entrei na cozinha, estão fazendo biscoito, estão fazendo pão, mas eu vou usar farinha que é industrializada. Ok, mas tu não vai usar conservante, tu vai controlar a questão do sal, né? Não tem como a gente zero industrializado, isso é muito difícil, né? Mas o mínimo que a gente conseguir usar já é maravilhoso. Poder fazer a marmita para quem leva, né, a comida para o trabalho, enfim, eu diria que é fundamental, assim, eu acho que né, para quem pode, é o melhor. Aí tem muita gente que diz, mas eu levo tempo, eu não tenho como me organizar, como é que eu vou fazer isso todos os dias, né? Ou faz no dia de noite, e aí já prepara, já organiza, faz a janta e já organiza o almoço. Ou faz umas porções maiores e congela. Congela já em potinhos, em porções menores, né? Então, tem estratégias. Por exemplo, vai na feira. Vai na feira, já descasca o que tem que descascar, já higieniza, já guarda numa caixinha, num potinho com tampa. Já deixa tudo mais à mão. Quanto mais fácil ficar o acesso, mais fácil a gente vai comer, né? Claro que se eu chegar em casa cansada e tiver que cozinhar os vegetais, que lavar o alface, não vou comer. Eu vou comer um pedaço de pão que tá na mesa, que é mais fácil. E é o que mais acontece, né? Ou eu vou pegar aquelas comidas congeladas, que é mais rápido. Então, tem que proporcionar e se organizar para ter tudo à mão. Tudo disponível, né? E tu comentou aquela hora da criança. Para a criança é muito interessante, assim. Então, deixa a fruta lavada na geladeira para aquela criança que já consegue abrir a geladeira e pegar, né? Deixa, por exemplo, morango, que é uma fruta, né? Tá lavadinho, vai ali, pega um e sai comendo. Então, propiciar que as pessoas tenham esse hábito de ter mais disponível. Deixar de ter em casa os alimentos que devem ser evitados e ter em casa aqueles alimentos que fazem bem, né? Que nutrem e não só alimentam. Isso que a gente tem que ter em mente também. Uma outra, a gente está, né, falando da relação com o alimento, assim, mas por uma dieta, né, o pessoal que quer, que, assim, demonstra uma insatisfação com o corpo, né, com peso, né, ou até talvez não o sinta tão insatisfeito, mas enfim, por uma questão médica, né, problemas de saúde que a gente sabe que pode acontecer.
dá para fazer só dieta? O que mais, assim, o que são outras coisas que interferem positivo ou negativamente, se não bem equilibrados, assim? A gente sempre costuma dizer que a reeducação alimentar, enfim, para uma vida saudável, é um tripé. É o sono, tem que ter uma noite de sono, né, regulada. Claro que cada pessoa tem uma quantidade de horas que fica bem, né? Então tem gente que dorme 5 horas por noite e tá super bem. Tem outras que precisam dormir 8, 9. Então, né, a quantidade de horas é individual. Mas que essas horas de sono sejam de qualidade. Uhum. A alimentação, né? Quanto mais saudável, obviamente, melhor. E a atividade física, né? A gente precisa movimentar o corpo, né? Então, tanto para emagrecimento, quanto para movimentar e para não deixar... Porque o sedentarismo, ele causa muitos malefícios, né? Então, a gente sabe hoje em dia que o sedentarismo é um dos fatores maiores, assim, junto com a alimentação errada, né? Então, até a gente ouviu relatos no início do isolamento, eu tenho dor nas pernas, porque as pessoas pararam de caminhar, né? No início, as pessoas ficaram dentro de casa, então isso acontece muito. Então, o tripé de uma alimentação, de uma vida saudável é isso aí. A atividade física, a alimentação e o sono. Se tem estudos que dizem que a falta do sono, ele causa... é um fator de risco para 55% para a obesidade infantil. Né? Então, ele trabalha muito nisso. E, na verdade, é uma roda. Né? O que uma coisa não funciona, vai... como é que a gente diz? É um ciclo vicioso. Né? Sim. Então, o sono também, a falta do sono, ou o sono prejudicado, ele aumenta o apetite. Principalmente por alimentos doces. Por quê? Porque aumenta o cortisol, né, no organismo. E esse cortisol, ele gasta muita glicose, ou seja, muito açúcar para funcionar. Para regular o colesterol tá alto, o cortisol tá alto. Aí ele gasta glicose para poder equilibrar o cortisol. E aí o que acontece? O corpo pede pra gente comer mais doce. Não sei se eu conseguiu. Não, entendi. Não, é bem... Então, a falta do sono aumenta o cortisol, ele gasta mais glicose e o corpo precisa repor a glicose. Então, a gente come mais doce para repor. E aí fica um ciclo, né? Sim. Por isso que trabalhadores noturnos têm um grande percentual de aumento de peso, de obesidade em trabalhadores noturnos. Isso acontece bastante. Eu vejo muito, assim, do ponto de vista psicológico, né, que a comida, ela fica quase como uma companheira, assim, né, então, do tipo, é como se não, existe um vazio dentro daquela pessoa onde ela precisa preencher, né, constantemente, né, e aquilo, por exemplo, na descrição, eles dá a impressão que é um vício, assim, viram como se fosse um vício. A gente pode dizer isso, falaste do chocolate, né? Mas isso é meio popular, né? Virou quase que moda. Mas as pessoas, elas têm algumas que precisam comer para se sentirem melhores. Tu percebe também isso comer, e nunca é assim comer um alface, né? Diga-se de passagem, é sempre algo ou que tem muita gordura, muito doce. Na verdade, porque a gente é meio popular, assim, mas a gente come as emoções, né? Então, às vezes a gente, tô com fome, aí come alguma coisa, mas não se satisfez, vai lá e come outra, mas é um vazio, né? É um vazio de dentro que a comida não vai suprir, né? Então, a gente sempre fala do fome de quê? É uma fome fisiológica ou uma fome emocional? E a fome, e nesses dias que a gente está vivendo, a fome emocional é muito grande. Porque as pessoas de uma hora para outra mudaram da água para o vinho, né? Sim. Então, fica uma ansiedade, uma tensão e a gente acaba descontando na comida. Claro que os alimentos doces é o que mais a gente tende a comer nesses momentos.
Por quê? Porque normalmente o açúcar, ele dispara a questão do bem-estar, da serotonina. Então, a gente vai comer alimentos mais doces, o chocolate, por exemplo. Por isso que se fala tanto né, que tu falou aí da questão do chocolate. Porque ele desperta esse bem-estar por causa da serotonina. Então, eu tenho um paciente que me diz assim, quando eu tô com fome ou querendo comer, eu penso, eu comeria um ovo cozido agora? Né? Não é o ovo que eu quero, então não é fome. Né? Então, eu achei a analogia dele bem Interessante isso. interessante. Então, assim, a fome a gente vai comer o que tiver. Né? Exato. Comida, é fome. A vontade de comer é que eu tô com fome de bolo. Não é fome. Né? Então e isso, claro que a psicologia nos ajuda muito a trabalhar, né? Porque tem técnicas, tem estratégias mais definidas, né? Mais que nos ajudam mais, mas a gente tem que aprender a identificar. E eu trabalho muito nessa questão, assim, a saciedade. A gente tem que aprender quando tá saciado e aprender quando tá comendo por vontade. Não tem problema comer por vontade. Não tem problema comer um brigadeiro, um negrinho, né? Porque eu tô afim de comer. O problema é comer 10, 12. Né? Tem que ter o equilíbrio. Então, eu não como doce todos os dias. Aí no final de semana eu comi um monte. Tudo bem, mas dia de semana tu não come. É o equilíbrio, né? Então a gente tem que ter essa questão assim de saber até que ponto o teu corpo vai, né? E as dietas muito restritivas, a gente tem que pensar que mudar a alimentação tem que ser para a vida inteira. Né? Mudar os hábitos. E uma dieta restritiva a gente não faz para a vida inteira. Não faz para, né? Não é uma. Então, então a gente tem que repensar. Claro que tem pessoas que se dão bem, que querem fazer, ok. Mas para uma vida saudável, é equilíbrio. É equilibrar todos os nutrientes, todos os tipos de alimentos. É bem isso como tu falou, né? O que tu tá buscando com essa dieta? Se tu tá querendo até uma questão, vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, um objetivo estético, né? Rápido é um caminho. Agora, se tu quer mudar, né? Trazer mais saúde, né? Então, é uma coisa que vai exigir mais a um longo tempo, né? Assim, não é uma coisa tão rápida, né? E a gente vê muito, assim, a questão, né, da questão do corpo, assim, né? A mulher tem que ser magra. Tudo bem, eu não tô aqui dizendo que a pessoa que tá tudo bem ser obesa, não é isso, né? Mas a pessoa tem que ser saudável. Exato. E uma das primeiras perguntas que eu faço, eu já te comentei isso, quando as pessoas chegam no consultório, assim, quem é que quer emagrecer? Ótimo. Né? Essa pessoa que tá vindo é a Maria que tá aqui na minha frente que quer emagrecer? Ou é a mãe, é o marido, é o namorado, né? Então a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E aí como qualquer mudança que a gente quer fazer na vida, a gente precisa perguntar quem é que quer fazer essa mudança, né? Exatamente. Se sou eu, se é bem essa tua sacada mesmo, assim. Eu me lembro que quando eu trabalhei muito em escola infantil, né? Trabalhei durante muito tempo, tinha uma preocupação, chega a ser quase uma contradição. A gente tem uma sociedade que exige esse corpo, né? Esse corpo feminino, né? Que está preso a um padrão, mas também tem, por exemplo, os filhos dessa sociedade, os pequenos dessa sociedade, Deus o livre não comer. E aí, quando isso vinha para Nutri ou para psicóloga, eu dizia assim, tinha que ter uma certa disciplina, né? Do tipo, o almoço é ao meio-dia, o lanche é às 4, então tinha... E as mães tinham muito esse... mas ele vai morrer de fome. Não, ele não vai morrer de fome, né? Mas ele precisa entrar nessa disciplina, porque senão, assim, as coisas não vão estar... Não só o alimento, né? As coisas para a vida não vão estar à disposição dele a todo momento, se é que vai estar em algum momento. E eu vejo que, às vezes, assim, o pecado tá lá no começo, quando a gente, Deus o livre, não tem que comer,
o bebê chora, a gente dá mamar, ou não sei o que a gente... E vai muito assim, ó, bom, com criança tem vários exemplos, né? Às vezes as mães, e aí, né, acho que cada mãe faz o melhor, né, enfim, tenta fazer o Sim, melhor, com né? certeza. Um prato gigante na frente de uma criança de 4, 5 anos, a criança não vai comer tudo aquilo, né? É. Então, aí o que acontece? Se tu não comer, tu não vai ganhar sobremesa. Tu tem que comer tudo. E aí tu começa a gerar nessa... E assim, não é um nem dois adultos que a gente ouve que... eu como um monte porque eu aprendi que eu não posso deixar comida no prato. É. Né? E aí tu vem criando essa ideia, né? Então, esse hábito de comer demais. Uhum. E aí e aí as crianças começam a criar aquela questão que para eu comer tudo, eu vou ganhar um chocolate. Se eu comer tudo, eu vou ter a recompensa, né? E não dá para ser assim, porque na vida adulta não tem essa recompensa, né? É como... E claro que a gente não pensa na época quando tá educando as crianças, enfim, não se pensa lá quando eles vão ser adultos, né? Sim, mas eles estão criando o hábito desde pequenos. Eu trabalho numa escola e lá a gente vê muito assim, meu filho não tá comendo, ele não almoça na escola. Ele vem na agenda que ele não almoçou, que ele não jantou. Em casa ele come de tudo. Tá, mas o que ele come em casa? o que De é noite esse tudo, né? de noite a gente faz nuggets, a gente faz salsichão, a gente faz... Ele não vai querer comer a comida saudável, arroz, feijão, a carne, a salada, por quê? Porque ele, né? Ele tem outros alimentos mais atrativos. E realmente, alimento industrializado, ele é mais atrativo. Né? Ele tem muita gordura, ele tem muito açúcar, por isso que ele se torna né, mais atrativo. Então, quanto mais a gente ensinar essas crianças a comerem de forma saudável, a comerem comida de verdade, que é o que está na moda se falar na comida de verdade, a gente vai criar um adulto que vai saber comer depois. A gente está falando de criar paladar, é isso, Fabrício? Assim, Isso quer aí. dizer, quando eu, desde cedo, como coisa mais industrializada, que eles são mais viciantes, vai ser difícil depois introduzirem na minha vida uma bergamota, uma laranja, um tomate, é isso? Exatamente. E aí a gente vem com aquela da criança de... ele não come cenoura de jeito nenhum, mas no bolo ele come. E assim, é normal a gente ouvir, né? Então, ele tem que provar a cenoura com gosto de cenoura. Sim. E para criança, a gente pensa assim, se ele provar de 8 a 10, 12 vezes e não gostar, aí ele não gosta. Mas ele tem que provar o alimento com o sabor que ele tem. Sim, sim. Né? Então, seja cenoura cozida, seja cenoura ralada, seja com carne, seja com... Mas tem que ser a cenoura, não pode ser um bolo, não pode ser no suco, porque a gente disfarça o gosto do legume. Então, a gente cria, com certeza, o paladar na infância. Então, tu acha que... Desculpa, Também acontece, Fábio, por exemplo, um adulto que passou por uma situação, sei lá, foi morar fora e começou a comer muito industrializado. Quando volta esse paladar, né? Tá. Né? Ou, sei lá, em época assim, de vestibular, começou a comer começou a comer, né? Tem muito aí que come bolachinha recheada, almoça na rua. Tu torna o teu paladar ruim porque tu teve um momento que tu mudou o paladar, entendeu? E aí tu traz para o resto da vida. Uma coisa assim, não que, como é que eu vou, tu mesmo diz que o problema não é comer a farinha branca tal, né, a relação é outra, mas por exemplo assim, tu poderia me citar 3 alimentos que a gente, industrializados, que a gente deveria evitar ao máximo? 3 é difícil. Porque deve ter um 27, né? Mas, por favor, pode ser mais, assim, mas do tipo, pessoal, já que é para ir no supermercado comprar, esses aqui, em último caso, ou... A minha visão, tá? Na minha visão, pode ter outras opiniões, tá? A margarina é o pior. Tá? A margarina, ela é
ela é adicionada de muita gordura, de muitos, a gordura trans. Ela tem componentes, se tu for deixar, por exemplo, tu deixa uma margarina por uma semana fora da geladeira, não acontece nada com a margarina. Então, e aí a gente tem que ter em mente, assim, se um alimento dura muito tempo, é porque ele tem muito conservante. Né? E eu diria assim, troca a margarina por quê? Pela manteiga. Claro que a manteiga tem um valor um pouquinho maior, mas ela é muito mais saudável. A manteiga ela é feita pura e exclusivamente do leite. Então eu diria que a pior é a margarina. Depois, eu acho que salsicha, nuggets, essas coisas muito industrializadas, assim, no sentido de não terem muito sabor do alimento, sabe? Claro, tem sabor, mas não é o alimento. Por exemplo, nuggets de frango, tu não sente o gosto de frango. Não, né? Então, verdade. E todo alimento que tu não sente o sabor do real, ele não é saudável. E a dica principal, assim, ó, tá, aqueles pacientes que estão começando, que não sabem, né, o que eu vou comprar, eu indico assim, pensou nesse alimento. Por exemplo, um queijo. Um polenguinho, vamos pensar. Sabe aquele que é o quadradinho, aquele? Sim. A gente compra no supermercado, ele está fora da geladeira. Certo? E ele é um queijo. Se ele está fora da geladeira, ele não estraga com facilidade. Então, ele tem muito conservante. Então, o ideal é não consumir. Não consumir. Desculpa. Consumir eventualmente. Né? Então, não é... Eu acho que assim, ó, tem situações que a gente vai comer. E tá tudo bem. Porque eu não posso todos os dias comer um alimento desses. Sim. Né? Eu não posso me alimentar o tempo todo com isso, exatamente, mas posso... Exatamente. Então, por exemplo, refrigerante, suco industrializado, é muito cheio de açúcar. Né? Aí tem muita mãe que diz assim, eu não dou Coca-Cola pro meu filho de jeito nenhum. Tá, mas e aí o que ele toma? Ele toma aquele suco de caixinha. Trocou 6 por meia dúzia, não valeu muito. Né? Porque também tem muito açúcar nesse suco. Então, e aí, claro, dá trabalho? Dá. Mudar dá trabalho, né? Dá trabalho fazer suco natural? Dá um pouquinho. Mas é da gente se organizar. Eu acho que com organização e planejamento, as coisas ficam menos difíceis. Falando nisso de se organizar, tu acha, Fabrícia, do teu ponto de vista, importante que a criança, por exemplo, ela coloque a mão na fruta, na comida, tipo, comer um tomate com a mão, um alface, tu acha que isso influencia? A gente tá falando de criança pequena, pequenininha, né? E aí, educação infantil, com certeza. Porque essa criança, ela precisa saber que o tomate, se eu morder, ele vai escorrer uma aguinha do tomate, que aquele tomate tem semente, precisa ouvir o barulho da semente, quando eu mastigo aquele, né, faz aquele creque-creque. Tem que sentir, porque ela tá experimentando, né? Teve uma época na escola que as gurias queriam que eu colocasse tempero na salada para educação infantil. Não. Nada, não. Porque ele tem que sentir o sabor da salada, seja qual for, né? Então, de fazer, entender e sentir o sabor. Então, acho que... E criar, assim, experimentar, né? Então, fazer coisas, fazer preparações que a criança vai experimentar. Por que na escola eles comem comida diferente? Né? Então, tem muito pai que diz, mas lá em casa ele não come tal coisa. Mas aqui ele comeu. E muito bem. Será que essa família tá fazendo em casa para experimentar? Né? Claro que não come, vai dar mais trabalho, mas... Né? A gente inventa as coisas para fazer e eles comem super bem. Claro, tem exceções, tem criança que não vai gostar e tá tudo ok. Mas... eu já vi mães assim dizendo, tu vai oferecer, por exemplo, que fruta que era uma goiaba, né? Um grupo, encontro assim, né? E assim, olha aqui, alguém já viu goiaba tal, e a mãe tava junto, ela disse assim,
eu dei a goiaba para a mãe e assim, oferece para o filho, ela disse, mas ele não vai gostar. Já determinou ali para aquela criança que ele não vai gostar na vida de goiaba. Ou E assim ele também, não comeu, ele ficou olhando a goiaba. Ele ou não... assim também, né, Fábio? A gente vai oferecer para criança, ou tá comendo, isso aqui é horrível. Vai provar. Ou vai dar assim, né? Ui, toma. Uhum. Claro que não é que o pai e a mãe têm que gostar de tudo, não. Sim, Mas não. não dá teu parecer, oferece, né? E fica tranquilo. E os hábitos dos pais também tem muito a ver com o hábito dos filhos, né? Então, uma família que, por exemplo, que só toma refrigerante, não vou eu, mãe, tomar refrigerante, dizer, não, tu vai tomar água porque o refrigerante faz mal. Como é que faz Sim. mal se a minha mãe tá tomando, né? É. Então, de pensar que, bom, os pais, e aí eu acho que incluo também os professores, né? Eles são parte do espelho da criança, né? A criança se vê nesses adultos, então São eles as têm... referências, né? Exatamente. Então, a Fê tá botando ali as crianças que não tomam leite, né? Como substituir, Tem criança que realmente não gosta, ok, é paladar. Mas para ela não gostar, ela tem que ter experimentado muitas vezes. E muito a questão do leite é a questão da família. A família não toma leite, os pais não tomam, não vão oferecer, a criança também não toma. Né? Então é muito de oferecer e de insistir um pouquinho com essa criança. Porque se na primeira vez que ela disser não vai comer, não vai oferecer mais. E aí, claro, aí a gente tem, para substituir o leite, a gente tem os leites vegetais, né? Leite de arroz, leite de amêndoas, mas eles não têm tantos nutrientes quanto o leite de vaca, né? Então, para a criança é importante a ingestão do leite. O leite, derivados, né? O que for. Sim. Então, não dá para a criança, principalmente, não dá para excluir nenhum alimento. Claro, estamos falando de crianças saudáveis, né? Mas tem que incentivar que eles comam tudo toda uma alimentação e experimente. A criança tem que experimentar o máximo que pode. Bacana. Isso é bem que tu falaste, é bem importante, não só na alimentação, né? A gente às vezes os pais muito bem intencionados, né? Eu sempre na minha vida profissional, quando trabalhei com escola infantil, fazia reuniões com os pais e dizia, não adianta tu berrar para o teu filho dizer para de gritar berrando, né? Porque é muito mais a referência que tu tá dando para ele do que aquilo que tu tá efetivamente passando, querendo falar, né? Tu tá querendo mostrar que é uma maçã, mas tu, enfim, tá já colocando como é qualquer coisa, aquilo menos maçã, aquilo é ruim, é nojento, né? Tem uma vez eu atendi um rapaz que tinha um grupo de obesos, né, que estavam entrando no processo para fazer a bariátrica, né. Então, antes de a gente encaminhar, eu trabalhava com um grupo que a gente verificava, né, porque não adiantava fazer a bariátrica com os hábitos, né. E eu me lembro que tinha um rapaz que ele tinha uma... É um dos pré-requisitos, né, para fazer. Exatamente. E aí eu me lembro que ele tinha uma dificuldade enorme de comer tomate. Ele uma vez descreveu assim o que ele sentia ao comer o tomate e a gente ficou assim, nossa, ele tinha muito nojo, né? Então eu fiz uma atividade com ele que ele tinha que chegar na porta e pegar o tomate e ficar a reunião com o tomate. Passava algum tempo, ele tinha que pegar o tomate, cortar o tomate no meio, botar num prato e ficar com ele. E aí, daí, depois de um tempo, assim, bom, tu vai chegar, pegar o tomate, sempre tomate lavado ali esperando ele. E quando, se tu sentir vontade, tu pode comer esse tomate. E aí ele dizendo que aquilo foi um desafio muito grande para ele, porque ele dizia, ele entendia que ele tinha que comer aquele tomate, mas ele lembrava da sensação. Depois de muito tempo, ele, assim, quando ele comeu o tomate, que ele chegou quase a se emocionar, ele falou assim,
que quando uma vez ofereceram um tomate para ele, quando ele era pequeno, assim, acho que uns 9 anos, era um tomate estragado que os primos, numa brincadeira, e ele comeu aquele tomate, ele registrou na cabeça dele que o gosto do tomate era aquele. Então, e ele sentiu assim, né, a casca quebrando, todo aquele processo que pode ser uma delícia, para ele foi traumático. E ele não conseguia comer nada que tinha tomate, nem o tomate menos ainda. E às vezes acontece isso com aquela criança que foi obrigada a comer um certo alimento. Uhum. Sei lá, batata. Ah, a criança tem que comer batata todos os dias, tem que ter. E aí a criança começa com aquela versão, porque lembra lá, né, do fim, ou melhor, do início. E outra questão, que aí vai muito do contraponto disso aí, é quando a gente come alguma coisa que é aquela fome que a gente chama de voltar atrás, voltar lá na infância. Ah, esse bolo tá com gosto da lembrança da minha avó, né? Então a gente come aquele alimento com prazer. Porque também tem o outro lado, tem aquele lado da aversão que tu cria quando criança, e tem o outro lado, quando tu é adulto, de tu querer comer algum alimento para lembrar da infância. Ou tu passa esse cheirinho, me lembra tal coisa, né? Uma coisa afetiva, né? É. Bem legal. Fabrícia, a gente está com uns 15 minutos ainda. Eu gostaria que tu repetisse sobre aquele trabalho que tu está fazendo com os teus parceiros aí, e antes de a gente encerrar, que tu desse um resumo, porque teve pessoal que entrou bem depois. Por favor, apresenta esse trabalho aí. Tá, a gente tá começando com uma segunda turma, então, de um programa de emagrecimento, tá? É um programa de emagrecimento sustentável, que a gente tenta ensinar o processo do emagrecimento, a importância do processo do emagrecimento. É um programa de 12 semanas, 100% online. Então, eu tenho uma plataforma com todo o material explicativo, tanto de nutrição quanto de atividade física e meditação. E é feito todo em casa. Então, os treinos, por exemplo, tem de 15 a 20 minutos um treino, né? Então, para ser prático e ser factível de ser executado, tá? A gente tem esse grupo pelo WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp dessa turma. Então, ali tem tanto o educador físico quanto eu orientando das mais diversas dúvidas. E ali a gente trabalha exclusivamente com reeducação alimentar. A gente não passa dieta, não tem nada assim, pode, não pode, individualizado. É uma reeducação alimentar e aprender a se alimentar e a mudar o hábito da alimentação. Esse é o foco do grupo. Para quem tiver interesse, né, enfim, achar que se enquadra, procura no meu Instagram, tá? Então é @Fabricia_Nutri. Que aí, lá na bio, tem o meu telefone e aí eu passo todas as informações que forem preciso. E para resumir, eu acho, essa nossa conversa, eu peguei uma frase, né? Tava dando uma lida aí, uma estudada, e peguei uma frase e eu vou ler para vocês porque eu achei ela muito redondinha, assim. Ela fecha com tudo que a gente conversou. Unir a alimentação saudável, equilibrada, a prática de exercício físico, a autoestima e boas noites de sono é o melhor caminho para uma vida saudável. Então, a gente tem que unir a alimentação, o exercício, o sono e não esquecer da autoestima. Então, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem comigo para poder fazer todas essas mudanças que são necessárias. E eu ainda faço um gancho, Fabrícia, que é bem importante, assim, para a gente estar vivo, é fundamental a gente se nutrir, alimentar. Para a gente ter essa qualidade, além de todos esses aspectos que tu nos trouxe também, a gente cuidar da nossa mente e do nosso espírito, né? Exato. Não tem nada a ver com uma religião, mas assim, a gente buscar caminhos, entender dessa integração daquilo que nos constitui, né? O corpo, a mente e a alma da gente. Porque quanto mais a gente se entende e se conhece, a gente consegue fazer coisas, né, mudanças dentro disso que a gente está falando,
sensacionais. Então, se eu conheço o meu corpo, se eu conheço como é que... Eu conheço que quando eu acordo, eu tô mais ou menos assim, eu tô... Né? Eu acho que a terapia, enfim, a psicologia nos ajuda muito nisso, né? Se autoconhecer, né? Então, Isso, é. eu já sei que dia chuvoso eu gosto de fazer tal coisa, tá? Mas eu preciso fazer isso, eu consigo mudar e mudar o hábito e fazer uma outra atividade para desfocar daquilo ali, né? Então a gente tem que se conhecer, tem que ter o conhecimento. Exatamente. E tendo autoconhecimento, a gente tem o autocuidado, né? A gente tem que se cuidar. Porque o que acontece? A gente cuida dos outros e esquece da gente. Que é uma das bandeiras do Somos Sororir, assim, o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, a gente vai trazer todas as mudanças que a gente necessita, realizar os nossos desejos, qualificar a nossa caminhada, né? Então, o autoconhecimento, através de uma psicoterapia, através de tantas terapias, a gente tem assim, hoje em dia a gente tem muitas alternativas, né? Que é muito como cada um se identifica, né? Não é só a psicologia, tem tantas outras aqui, né? Então, o autoconhecimento, e assim, ó, a gente se presentear com isso, né? Quando eu começo a verificar, a qualificar o que eu vou botar para dentro, né? Seja pela boca, seja pelo coração, isso nos dá uma qualidade de vida sensacional. Eu te agradecer muito a tua presença. Essa nossa live vai estar disponível lá no YouTube, no nosso futuro canal, nosso canal que é Somos Sororir, né? Vai estar lá amanhã. É bem importante que vocês se inscrevam lá no canal, tá? Bem bacana. Fabrícia, eu não tenho palavras para te agradecer. Imagina, foi um prazer. Que bom encontrar uma Nutri com essa tua forma de pensar e olhar o indivíduo, assim, né? Não apenas para emagrecer, e esse trabalho muito bacana com os teus parceiros aí, essa forma, né, de uma forma integral, assim, olhando o ser humano. Quero contar muito contigo para os futuros trabalhos aqui do Somos Sororir. Estamos às ordens. É isso aí, vamos alimentar o corpo, a mente e a alma da gente, tá bom? Exatamente. Também queria agradecer as sororianas que estiveram aqui conosco, né? Agradecer as perguntas, a participação, é sempre bem importante essa caminhada. Não tem sentido caminhar sozinha, né? Vamos caminhando sempre juntos. E aí te deixo aí os últimos minutos, alguma coisa que tu queira falar. Gratidão. Né, agradecer a oportunidade de poder falar desse assunto que é tão, né, tem tantos mitos né, que a gente acha, não sabe se sabe bem e às vezes acha que está fazendo certo e acaba não fazendo. Então, agradecer vocês por esse papo. Então, se a gente puder falar mais disso, é só me chamar. E, né, convidar vocês, quem está aí assistindo, né, quem ficou na live com a gente, para curtir o meu Instagram ali, né? Me seguir ali, que ali eu coloco, né, bastante conteúdo nesse sentido do que a gente conversou hoje, né? Pra gente continuar com esse conhecimento. Que é Fabrícia, qual é o Instagram? Fabrícia_Nutri. Nutri, beleza. Tá. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Dai, Isa do Bento, super obrigada também pela participação. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente vai ter mais uma live. Contamos com a presença de todas vocês, tá? Fabrícia, agora todo mundo conhece uma Nutri competente. Obrigada! Um olhar bem bacana, né? Fora do comum. Eu acho que isso é importante. E é isso aí, brigadão, beijo grande. Uma boa noite para todos. Um bom resto de semana, uma boa noite. É isso aí, vamos se alimentar o corpo, a alma e a mente. E a mente, isso aí. Aí, grande beijo. Beijo, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, pessoal.